Muita paz e muita luz a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita da Casa Espírita Nosso Lar. Na aula de hoje vamos estudar no módulo 14, Lei de Igualdade, roteiro 2, Desigualdades Sociais, Igualdade de Direitos do Homem e da Mulher. Sobre as desigualdades sociais, o material do ESD inicia o assunto apresentando um texto de Leon Denis, que pela sua relevância, vamos realizar a leitura e algumas reflexões sobre esse texto. As questões sociais preocupam vivamente a nossa época. Vê-se, não sem espanto, que os progressos da civilização, o aumento enorme dos agentes produtivos e da riqueza, o desenvolvimento da instrução, não têm podido extinguir o pauperismo, nem curar os males do maior número. Entretanto, os sentimentos generosos e humanitários não desapareceram. No coração dos povos aninham-se instintivas e aspirações para a justiça, e bem assim, anseios vagos de uma vida melhor. Compreende-se, geralmente, que é necessária uma visão mais equitativa dos bens da terra. Daí, 1000 teorias, 1000 sistemas diversos, tendentes a melhorar a situação das classes pobres, a assegurar a cada um os meios do estritamente necessário. Mas a aplicação desses sistemas exige da parte de uns muita paciência e habilidade, da parte de outros um espírito de abnegação que lhes é absolutamente essencial. Em vez dessa mútua benevolência que, aproximando os homens, lhes permitiria estudar em comum e resolver os mais graves problemas, é com violência e ameaças nos lábios que o proletário reclama seu lugar no banquete social. É com a crímona que o rico se confina no seu egoísmo e recusa abandonar aos famintos as menores migalhas da sua fortuna. Assim, um abismo abre-se, as desavenças, as cobiças, os furores acumulam-se de dia em dia. Esse texto apresentado por Leon Denis está na obra Depois da Morte. E essa obra, precisamos lembrar, foi escrita no início do século passado. O conteúdo explanado aqui por Leon Denis não foge muito do que ainda vemos hoje. Se por um lado, como ele apresenta, de fato ainda há muita desigualdade social, de fato ainda há um abismo entre pessoas mais ricas e pessoas mais pobres, por outro lado, os diversos mecanismos pensados de solução dessa desigualdade não se mostram até hoje eficazes. Muito pelo contrário, mostram uma polarização, mostram um distanciamento entre os seres humanos, já que, na defesa de pensamentos, de ideologias, as pessoas deixam de encontrar os pontos em comum que poderão aliviar dores e sofrimento e se prendem nos pontos que as diferenciam, causando mais dor e, pior, não solucionando os problemas da desigualdade social e gerando maior dificuldade, maiores entraves. Entraves esses que são fruto exclusivamente do orgulho e do egoísmo, porque as pessoas, ao invés de tentarem buscar as soluções, se aferram na defesa de seus pontos de vista, dão mais valor a argumentos do que a sentimentos. Então, presos na defesa de argumentos, se endurecem, se cristalizam em posições e não cedem espaço ao entendimento. Ao não ceder espaço ao entendimento, perdem a oportunidade de aprimorar seus pensamentos, suas convicções e conseguir atingir um ponto comum. E por isso que as desigualdades sociais ainda reinam no planeta Terra, porque essa dicotomia, essa divisão de pensamentos faz com que as imperfeições do homem aflorem, que as sombras tenham mais espaço do que a luz. A causa do mal e o seu remédio estão muitas vezes onde não são procurados, e por isso
é em vão que muito se tem esforçado por criar combinações engenhosas. Sistemas sucedem a sistemas, instituições dão lugar a instituições, mas o homem permanece desgraçado porque se conserva mal. A causa do mal está em nós, em nossas paixões e em nossos erros. Eis o que se deve transformar. E esse trecho do texto, nos apresenta algo que acabamos de refletir. A maior questão que dificulta a solução das desigualdades sociais não são as engenhosidades dos sistemas, porque o homem ele vai aprimorando e vai criando sistemas engenhosos. O maior problema encontra na incompatibilidade entre os sistemas, na não busca de um ponto em comum que venha efetivamente a sanar as mazelas da sociedade. Mas essa ausência de harmonia é fruto do próprio homem. O homem, individualmente, reflete na coletividade as suas sombras, e a coletividade ela transparece as sombras de cada um dos seus membros. Essas sombras que nós vemos, essa desigualdade, não é algo que é pontualmente aferido. O conjunto de sombras faz com que emerja na sociedade os problemas sociais. Por isso que o texto conclui dizendo que a causa do mal está em nós. Nós é que temos que buscar a transformação. A partir da transformação individual, atingiremos, conquistaremos a harmonia que tanto desejamos. Será combatendo o mal que ainda habita em nós que nós expurgaremos o mal que ainda habita no mundo. É de ética o problema social, sem a qual não pode ser solucionado. Juntemos, pois, esse outro fator importantíssimo aos primeiros e teremos a chave da solução, o amor. Eis aí o importantíssimo fator que, com o capital e o trabalho, forma a trindade da questão. Nos lembra aqui o texto que a existência do capital ela sempre será necessária na humanidade, assim como a existência do trabalho. Essa dupla, capital e trabalho, deverá estar associada ao amor, que é a grande força do universo. Conjugando o amor ao capital e ao trabalho, teremos uma sociedade cada vez mais igualitária. O problema é que, na luta entre capital e trabalho, não damos espaço para o amor participar e apaziguar essa rivalidade. Então, apenas com o amor é que o capital vai perder a importância e o trabalho ele vai também perder a importância e todos vão se igualando. A desigualdade entre capital e trabalho reside na ausência do amor. Quando o amor for entrando e participando desse processo de equilíbrio, ele vai fazer com que nós tenhamos uma sociedade mais igualitária. Pelo exposto, pode dizer-se que desigualdades sociais são o mais elevado testemunho da verdade da reencarnação, mediante a qual cada espírito tem sua posição definida de regeneração e resgate. Dessa forma, aqueles que, por exemplo, numa existência ocuparam as mais elevadas posições, descem em existência seguinte às mais ínfimas condições, desde que os tenham dominado o orgulho e a ambição. Veja a explicação aqui sobre a questão do processo reencarnatório. As desigualdades sociais, elas acabam sendo compensadas em processos reencarnatórios, porque aquele que em algum momento, que em uma existência oprimiu, aquele que em uma existência deu mais valor ao dinheiro, à riqueza, e não pôde olhar, ou não conseguiu olhar para o semelhante de uma forma amorosa, depois, em outra existência, ele se encontra numa posição bem desfavorecida. E assim, ele vai perceber que o dinheiro e a riqueza não têm importância. E que sim, que o dinheiro e a riqueza, ele pode ser aplicado para
aliviar a dor daqueles que estão numa condição material desfavorável. Portanto, a lei de causa e efeito, ela vai se operar. Em algum momento, aquele indivíduo que se deixou manter pela ganância, ele vai precisar reajustar seus comportamentos. E o fará isso através do resgate de uma outra jornada em que ele será desprovido de bens materiais. E vice-versa, aquele indivíduo que viveu uma condição material desfavorável, em outra jornada, ele terá que enfrentar o desafio de atravessar uma jornada em que não lhe faltarão bens materiais. E aí ele vai precisar aplicar a humildade que ele aprendeu quando estava vivendo numa condição desfavorável. Portanto, a lei de causa e efeito vai fazer essas situações serem experimentadas, serem vividas até o momento em que as desigualdades sociais vão ser resolvidas pelos dolorosos processos reencarnatórios. E importante, o final do texto ainda apresenta uma reflexão de que essa situação ela só vai ocorrer quando o indivíduo ele não aprender a humildade e continuar ainda sendo dominado pelo orgulho e pela ambição, significando que nem sempre o indivíduo que reencarnar numa condição social mais favorecida, ele necessariamente na próxima encarnação deverá suportar uma condição de privações materiais. Se ele aprende a não se deixar dominar pelo apego à matéria, pela necessidade de utilizar e de viver em função dos bens materiais, e ao contrário, a riqueza que ele tem, ele procura aplicar em benefício do próximo, ele certamente não precisará, numa próxima existência, ajustar isso, porque ele não é mais dominado pelo desejo de bens materiais. Ele poderá até vir numa próxima encarnação, numa condição mais favorável, ou talvez menos favorável, mas isso não vai afetar o espírito. Isso para ele vai ser indiferente, porque ele vem numa outra encarnação para ajustar outros aspectos que ele necessita ajustar. Consideradas sob esse ponto de vista, a pobreza, a miséria, a guerra, a ignorância, como outras calamidades coletivas, são enfermidades do organismo social devido à situação de prova da quase generalidade de seus membros. Cessada a causa patogênica com a iluminação espiritual de todos em Jesus Cristo, a moléstia coletiva estará eliminada dos ambientes humanos. Nos apresenta aqui esse trecho a constatação de que todas as mazelas que a sociedade vive, elas são fruto das sombras ainda que carregamos. São, como diz aqui, são enfermidades do organismo social, porque o organismo social é o conjunto das individualidades e ele reflete essa generalidade de situações da individualidade. Aquilo que mais está presente na individualidade é que o organismo social vai refletir. Então, quando a coletividade ainda é apegada ao egoísmo e ao orgulho, significa que a maioria das pessoas da coletividade estão ainda impregnadas de egoísmo e orgulho. Quando o organismo social for perdendo essas sombras, vai ficar claro que a coletividade está evoluindo e não é mais essa sombra que domina a maioria dos membros da coletividade. Haverá um momento em que, quanto mais nos iluminarmos, quanto mais nos aproximarmos de Cristo, menos veremos essas mazelas sociais, porque estaremos mais sintonizados e emanando mais amor, mais tolerância, mais perdão, e assim veremos uma sociedade mais justa e igualitária. É iluminando a si que você vai gerar a transformação que nós esperamos na sociedade. Não adianta reivindicarmos que a sociedade mude e nós nos mantemos ainda aferrados às nossas mazelas, aos nossos equívocos. É preciso que nós olhemos interiormente, olhemos cada um para si, façamos
a busca do autoconhecimento, do aprimoramento pessoal, porque aí estaremos contribuindo para que a coletividade seja transformada. É cada um buscando sua transformação individual, seu melhoramento, que vai irradiar isso para quem está à sua volta, favorecendo também a transformação daqueles que estão à sua volta. Não é através de violência, de ofensas, de forçar o outro a pensar como você. Você não sabe se o seu pensamento está certo. Se você não ouviu o outro, você não vai aprimorar o seu pensamento. E assim, ouvindo ao outro, aprimorando o seu pensamento, verificando aquilo que lhe é contrário ao pensamento de Cristo, que você vai se ajustar, se corrigir e vai encontrar a harmonia interior e assim refletir sua harmonia para quem está à sua volta. Por outro lado, as desigualdades sociais não estão na lei da natureza, são obra do homem e não de Deus. Assim, desaparecerão um dia, quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade de merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Nos explica aqui Kardec que as desigualdades sociais são consequências das inferioridades do homem. Se nós ainda somos sombra, a sociedade refletirá essa sombra. E, portanto, não é da lei de Deus a existência das desigualdades sociais. Com o tempo, explica Kardec, essas desigualdades elas vão desaparecendo. Haverá esse abismo, ele vai diminuindo. E conforme esse abismo diminuir, não haverá igualdade. Por quê? Nós já estudamos na aula passada a questão da igualdade, da desigualdade das aptidões. A desigualdade das aptidões vai fazer com que sempre haja uma desigualdade, mas essa desigualdade não será ofensiva, não causará sofrimento. Será apenas uma desigualdade em razão, quando ele fala aqui do merecimento, esse merecimento está atrelado às aptidões. Aquele espírito que tem uma jornada maior terá mais aptidões e, portanto, o merecimento dele será diferente. Nós só nos igualaremos ao Cristo quando chegarmos à condição de espírito puro. E mesmo quando chegarmos à condição de espírito puro, não poderemos nos igualar ao Cristo. Como podemos nos igualar àquele que, antes de nós, já governava a Terra? Antes de nós sermos criados como espírito, ele já estava aqui há 4 bilhões e 500 milhões de anos. E nessa condição ele já era espírito puro. Então, Cristo já estará na nossa frente pelo menos 4 bilhões e 500 milhões de anos como espírito puro. Então, continuará havendo uma desigualdade, mas nós, na condição de espírito puro, quando chegarmos a essa condição, essa desigualdade não nos incomodará. Por quê? Porque é a desigualdade do merecimento, daquele espírito que já tem uma jornada de bilhões e bilhões de anos e que acumulou durante toda a sua jornada um aprendizado e que viveu um período absolutamente enorme de amor ao próximo. Enquanto a gente vai estar chegando nessa condição ainda. Mas quando chegarmos a essa condição de espírito puro, não nos incomodará isso. Porque todos nós estaremos plenamente ligados a Deus. Então, esse trecho nos chama essa atenção. Nós ainda nos preocupamos também com essa igualdade, que é uma igualdade inatingível, porque cada um tem condições diferentes. E quando se fala em igualdade de merecimento, precisamos lembrar que cada um tem uma jornada espiritual diferente. Só que essa desigualdade, vejam, de merecimentos, ou seja, de aptidões, não afetará a sociedade, não causará desajuste, desconforto, dada a condição dos espíritos mais elevados, em que os espíritos vão ter um amor mútuo tão intenso e tão verdadeiro que isso não vai afetar, não vai causar nenhum desajuste. Os desajustes ainda são fruto exatamente do egoísmo e do orgulho.
Vamos agora conversar sobre a igualdade de direitos do homem e da mulher. O homem e a mulher são iguais perante Deus, tendo, pois, os mesmos direitos, uma vez que a ambos Deus outorgou a inteligência do bem e do mal, assim como a faculdade de progredir. A inferioridade da mulher em alguns países é devido ao predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Veja, Deus cria o espírito simples e ignorante, e ele não cria espírito para ter um sexo definido. O sexo e a necessidade de reprodução é uma condição do espírito encarnado. Portanto, que se diz que o espírito ele pode encarnar em um sexo ou em outro, a depender de seus compromissos e suas necessidades reencarnatórias. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos atentar. Essa desigualdade do homem e da mulher vai gerar a mesma reflexão quando a gente fala na desigualdade social. Aquele indivíduo encarnado como um espírito, como um corpo de homem, aquele espírito encarnado como homem, não necessariamente ele vai sempre retornar como homem. Por quê? Porque nós precisamos evoluir, evolução e equilíbrio. Teremos jornadas em um sexo e teremos jornadas em outro sexo. Por quê? Porque cada vivência sexual lhe proporcionará experiências diferentes. O que dizer da maternidade? Uma experiência sublime, uma renúncia que o espírito precisa fazer para gerar uma nova vida e se comprometer com a manutenção dessa própria vida durante um período até que essa vida tenha uma autonomia. Por mais que o pai seja presente na criação dos filhos, é inegável que nos anos iniciais o filho ou a criança ela é muito mais ligada à mãe. Por quê? É a mãe que tem condições de lhe prover, de lhe dar alimento através do leite materno. Por isso que, inclusive, os estudos de psicologia infantil, de neurociência, indicam que a criança ali, o bebê, nas fases iniciais ali, até o 6º mês, ele não tem, inclusive, a noção de individualidade. Ele entende que a mãe é parte dele. Ele se entende parte da mãe. Por quê? Porque ele passou 9 meses ali sendo gestado, ligado àquele corpo físico. Então, ele entende que continua sendo parte daquele corpo físico. Entende que a mãe é parte dele. E esse papel o homem não tem como vivenciar, por mais que ele seja presente na vida de seus filhos. E por isso que o espírito ele transaciona entre várias experiências também de sexo, do sexo do corpo físico que ele vai reencarnar. E é um grande equívoco agir com essa postura de visualizar um sexo predominando sobre o outro, subjugando o outro. Como coloca aqui Kardec, essa questão da inferioridade da mulher é fruto, mais uma vez, de pensamentos coletivos inferiores. São as sombras da individualidade se manifestando na coletividade. E é injustificável essa distinção, porque Deus cria os espíritos simples e ignorantes. Durante as jornadas reencarnatórias, esses espíritos vão adquirindo aptidões, adquirindo aprendizados. Por isso que as instituições e essas desigualdades, que também se observam no tratamento entre os sexos, é fruto ainda do reflexo das inferioridades dos seres que habitam aquela sociedade. Por isso que fecha aqui Kardec a frase dizendo que entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito, ou seja, aquela superioridade física do homem, essa superioridade física fez com que o homem ditasse regras
e dentre essas regras era de que o homem teria alguma superioridade sobre a mulher, mas na verdade isso reflete muito mais a inferioridade moral desses indivíduos que se portam ou se portavam dessa forma, causando essa discriminação injustificável. Note-se, entretanto, que a constituição física mais fraca da mulher em relação ao homem tem a finalidade de lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser mais forte, os trabalhos rudes, à mulher, os trabalhos leves. A ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Isso está na questão 819 do Livro dos Espíritos. E o que Kardec nos fala aqui é uma questão biológica. Questão biológica essa que é inerente aos corpos físicos e não aos espíritos, repitamos mais uma vez. Então, nos lembra aqui Kardec que, em algumas situações, o corpo do homem ele suporta mais serviços mais rudes, enquanto o corpo da mulher, que não tem uma compleição muscular, biológica, igual a do homem, até pela questão hormonal, faz com que a mulher tenha mais predicados em outras atividades. A ciência já vem estudando isso, identificou, por exemplo, que a mulher tem um desempenho muito superior em atividades que exigem maior concentração e que a mulher tem ainda a capacidade de desempenhar múltiplas tarefas, de ser multitarefa, enquanto o homem tem menos habilidade para ser multitarefa. E isso tem a ver com essa questão orgânica, com a questão biológica, com a produção de hormônios. Por isso que, por exemplo, a mulher ela não tem uma compleição física superior à do homem, se nós olharmos a parte biológica, porque a mulher tem que gestar um filho. Então ela precisa ter uma preparação do corpo diferente da do homem, já que ela vai precisar ter descargas hormonais que vão viabilizar a ovulação, descargas hormonais que vão viabilizar a preparação do útero para receber o embrião, descargas hormonais que vão processar, vão gerar durante a gestação as condições adequadas para a vida que está se formando no útero, enquanto o homem não passa por esse processo. Então, os hormônios que atuam no corpo do homem fazem com que as fibras musculares tenham um desempenho diferente das fibras musculares do corpo feminino, o que não altera de forma alguma a condição do espírito. O espírito continua ali, ela continua sendo o veículo imortal, né, que mantém a vida daquele corpo físico. Mas essa distinção do corpo físico ela é meramente material e temporária para aquele espírito que precisa habitar aquele corpo físico. E nos lembra Kardec aqui que existem funções diferentes que o homem e que a mulher vai desempenhar. Obviamente, Kardec fala isso com a visão do século XIX. Século XIX ainda, quando nós tínhamos ainda a tecnologia pouco avançada. Hoje a mulher ela ocupa praticamente os mesmos espaços que o homem. Por quê? Porque muitos dos trabalhos que antes eram trabalhos que exigiam força física, hoje eles são trabalhos que exigem muito mais a atenção, a precisão, o capricho. E nós vemos, por exemplo, na própria Constituição Civil, a mulher ganhando amplo espaço, fazendo atividades exatamente que exigem o capricho, a atenção, concentração e tendo um desempenho muito superior ao do homem. Então, as mudanças que a sociedade vem experimentando com a tecnologia vem fazendo com que essas desigualdades entre o homem e a mulher elas sejam cada vez mais reduzidas, já que na nossa sociedade os trabalhos rudes eles vêm perdendo espaço para as máquinas. As máquinas vêm assumindo aquelas atividades que exigiam do homem maior força física. Hoje, toda obra tem ali um guindaste. Isso, no século retrasado, não existia. Eram poucas obras, era um equipamento muito caro. Então, hoje,
praticamente todas as obras, por mais simplórias, elas têm um equipamento para substituir a força física. Então, a mulher, essa colocação de Kardec, ela precisa ser vista sobre esse aspecto. Primeiro, da diferença da compreensão física, e que hoje, com a tecnologia, essa diferença de compreensão física ela já não é tão relevante, porque a máquina substitui aquelas atividades que essencialmente demandariam uma força física maior, uma compreensão física que é característica do corpo físico, que tem uma determinada produção de hormônios e por isso consegue desenvolver e aplicar maior força física. Na questão 820 do Livro dos Espíritos, Kardec assim comenta: assim, Deus apropriou à organização de cada ser as funções que lhe cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. Como nós acabamos de comentar, essa diferença de força física, essa diferença de compreensão física, ela se justifica exatamente pela necessidade de reprodução, porque é o corpo feminino que precisa gestar o novo ser. Então, é preciso que haja uma preparação desse corpo para viabilizar a vinda desse novo ser. E essa preparação exige diferenças hormonais, exige diferenças que vão se externando nas diferentes aptidões físicas. Mas essas aptidões físicas em nada desigualam os seres. Não são as aptidões físicas que vão causar a desigualdade entre o homem e a mulher, porque o que um não faz de maneira satisfatória, o outro consegue suprir. E o mais importante aí é justamente a combinação, a conjugação de ambos, para que ambos vivam uma jornada encarnatória e se ajudem mutuamente. Em síntese, pode-se dizer que o homem e a mulher no instituto conjugal são como o cérebro e o coração do organismo doméstico. Ambos são portadores de uma responsabilidade igual no sagrado colégio da família. E aqui, a comparação que temos que fazer é que cérebro e coração são partes de um mesmo organismo, que é a família. Sem um ou outro, o organismo vai perecer. Sem o cérebro, o organismo todo perece, inclusive o coração. Sem coração, o organismo todo perece, inclusive o cérebro. Portanto, essa desigualdade entre homem e mulher, ela não tem espaço. O espaço que deve haver é o núcleo familiar, onde cada um dará sua contribuição para que a família tenha ali o berço da harmonia, do amor, da tolerância e do perdão. Por isso que ambos têm ali a responsabilidade de, irmanados numa jornada reencarnatória em que optam por viverem integrados um ao outro, aí, nesse momento, eles vão estar favorecendo a evolução mútua, porque o que um tem de virtude estará ensinando ao outro que não a tem, e vice-versa. O que a mulher tem de virtude estará também ensinando e propiciando ao homem que não tem aquela virtude. E conclui aqui na obra Boa Nova, Humberto de Campos, dizendo que uma e outro, a mulher e o homem, são iguais perante Deus, e as tarefas de ambos se equilibram no caminho da vida, completando-se perfeitamente, para que haja, em todas as ocasiões, o mais santo respeito mútuo. Portanto, não há distinção entre homem e mulher. Deus criou espíritos simples e ignorantes, e todos passamos pelas jornadas carnais que nós necessitamos. No caminho da nossa vida, nós temos que buscar o equilíbrio, e esse equilíbrio ele vai ser atingido na nossa evolução espiritual. Isso vale para a nossa vida espiritual como a nossa vida material. Precisamos, na nossa vida material, buscar também esse equilíbrio. Enquanto neste corpo físico
temos que respeitar um ao outro e entender que cada um tem um compromisso e tem um papel na jornada que estamos trilhando nesse momento. E esse compromisso e esse papel não faz ninguém melhor do que o outro. Todos nós somos espíritos imperfeitos, trabalhando, aprendendo para tentar evoluir e aprimorar. Esse era o conteúdo que tínhamos para o estudo dessa semana. Desejo, então, muita paz, muita luz a todos, uma excelente semana e desejo vê-los na nossa próxima aula. Muita paz, muita luz.